Patriotas, patriotas, o Adélio Bispo, olha aqui, ó. Em entrevista falou quem mandou ele dar aquela facada que a gente tá ligado. E também tem o advogado do Adélio Bispo que falou o seguinte: de cada estado para discutir o respectivo processo. Eu fui um daqueles que fiz e levantamos a tese da insanidade mental do Adélio Bispo. Então, presta atenção. Emissoras pagaram algumas combustível, gasolina, hospedagem. Eles receberam 50 mil reais também de emissoras. Você vai ver tudo isso agora aqui, ó. Fique até o final do vídeo, deixa o like, gostei, isso é importante. Você apoia Bolsonaro, Nicolas Ferreira, para esse vídeo chegar em mais pessoas. E comente aí, volta a Bolsonaro. Entrevista com o advogado, a entrevista inédita com Adélio Bispo, abrindo o bico e falando tudo, tá? Muito importante, cara. O Adélio, do atentado que aconteceu naquele... Pera aí, pessoal, atenção. Pessoal, vocês... A vida é assim, a verdade sempre aparece. Inevitavelmente, isso vale para qualquer aspecto da nossa vida. Eu acho a história do Adélio, do atentado que aconteceu naquele 6 de setembro de 2018, muito mal apurada. Eu acho mal apurada. Inclusive, a entrada dele na Câmara dos Deputados e a justificativa que foi dada depois, eu acho ruim. Eu acho que aquele homem tentou matar o presidente. E eu não acho que ele era um lobo solitário. Eu não acho que tem um lobo solitário que tentou matar Donald Trump também, agora nas últimas semanas. Como eu também não acho que outros crimes envolvendo políticos brasileiros foram bem solucionados. Eu vou citar um aqui, Pitoli. Você está em Bauru, você não está muito longe de Campinas. No dia 10 de setembro de 2001, assassinaram o Toninho do PT. Ele era prefeito de Campinas. Eu me recordo como se fosse ontem, Pitoli. A gente é da mesma geração, eu acho que você também se lembra do assassinato do Toninho do PT. Sim, sim. E o Toninho foi morto na véspera do ataque às Torres Gêmeas, do World Trade Center. Então, eu me lembro, eu trabalhava no jornal Folha de São Paulo naquela época, eu era repórter. Eu me lembro que todos estavam se preparando para cobrir o assassinato do prefeito de Campinas, que é hoje, aliás, a segunda cidade em estatura, né, do estado de São Paulo. Pois bem, não aconteceu porque a Al-Qaeda atacou o coração da América, naquele atentado que mudou o mundo. Do contrário, o caso teria sido melhor apurado, né? Ele havia ido a um shopping center comprar ternos, e aí, de repente, uma bala parou o pescoço dele, e o responsável era o Andinho, né, que era ligado a uma facção criminosa. É tudo muito esquisito, e aí depois você sempre vai acabar esbarrando em mortes misteriosas de prefeitos, numa empresa de ônibus, numa empresa de lixo. Então, assim, é tudo muito mal contado e mal apurado. Por que a insistência, por exemplo, da esquerda em manter viva o caso Marielle Franco, por exemplo, quando já se chegou, pelo menos é a informação oficial é que já se chegou ao mandante, não é mesmo? No caso Marielle, mas eles não gostaram de quem era o mandante. Eles queriam que o mandante fosse outra pessoa, fosse alguém de extrema direita, ultradireita, bolsonarista, negacionista. Pois bem, então eles querem manter o caso vivo. Pessoal, muita coisa importante nesse vídeo hoje. O advogado do Bispo, entrevista com ele aí, ó, dizendo quem pagou 50 mil reais pra ele. Vamos lá, fique até o final do vídeo. O vídeo é grande, mais de 30 minutos, mas é muita coisa importante pra gente que gosta de Bolsonaro vai descobrir agora, hein? Vamos ver um trecho disso aqui. O Bolsonaro, ele se tentou passar por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente, o pessoal não sobre isso. Ele leu uma revista com eles, eu quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no PJ, pelo Everaldo, o pastor Everaldo, ele se infiltrou no meio evangélico. Ele parece que ele do Cid de Rafael, mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse. Ele tentou plantar essa imagem, que fosse
Ele postou. Ele postou para tentar ser do voto do meio protestante, que hoje tem todo, parece que 50 milhões de cristãos. E as igrejas podem... Não está no programa, não. Você não chegou a comentar ninguém? Não, eu foquei isso, né? Então você sentiu pensar nisso? Eu não tinha pensado. Ninguém disse. Eu fiquei surpreso. Eu tinha político, eu tinha interesse para tentar te dar uma mesa e eu mexi ao tempo. Esse eu tinha interesse. Esse eu tinha interesse. Não se arrepende hoje do que você fez? O Rodrigo dizer que eu me arrependo do fato, não me arrependo. Também algumas postagens suas, na época, demonstravam um certo desconforto com o candidato Bolsonaro. Não sei se você afirma que foi você que postou isso. Nessa época você não tinha essa ideia de tentar contar a vida dele? Não. Digamos assim, teve uma vez em que duas vezes em que eu postei em relação à questão de... Uma das vezes quando ele ameaça o MST. Ele está com esse vídeo mostra a pistola ofensiva e diz que se ele responder o cidadão, vai ter uma pistola. É isso, pessoal, você vai ver o vídeo completo, ele falando na entrevista completa, mas antes vamos ouvir aqui o advogado dele revelando que emissoras pagaram mais de 50 mil reais pelo caso dele. Se liga, para tentar calar eles, né? Presta atenção. Você está vendo aqui revelações do advogado Adélio Bispo de Oliveira revelando, confessando que emissoras de televisão pagaram eles. São 4 advogados que vieram de jatinho. Daqui a pouco tem continuidade. Daqui a pouco tem a revelação do Adélio Bispo. O Adélio Bispo, família, ele deu uma entrevista aí. Ele jogou tudo no ventilador. Vai cair todo mundo. Aqui eu tô colocando para vocês os advogados que estão falando quem patrocinou eles. Os advogados, eles são réu, confesso. Eles falam quem patrocinou eles. Calma que a live tá começando a esquentar. A fumaça aqui é porque tá começando a esquentar. Vamos continuar aí. Daqui a pouco tem a continuidade. O Adélio vai revelar e vai contar quem são os mandantes. Fica até o final para você entender. É o primeiro canal no YouTube que tá mostrando isso aqui, tá? O bambu tá gemendo, o pau tá torando, o chicote está estralando e vem comigo na matéria. Vamos continuar. Recebendo dinheiro de emissoras pagaram algumas combustível, gasolina, hospedagem em algumas entrevistas fora do estado de Minas Gerais. Porque interessavam a elas, né? Só isso, mas não teve nada de teoria da conspiração. Então a gente não tem aqui qualquer viés, qualquer ideologia política. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Marco Alfredo Merria, tá certo a pronúncia? Tá certo. Primeira pessoa que diz a pronúncia correta, Merria, isso aí. Doutor, eu entrevistei o doutor Zanoni, eu não sei se vocês trabalharam juntos ou ele veio antes ou depois no caso do Adélio Bispo. Na verdade, o Zanoni me convidou para participar do caso do Adélio Bispo, né? Era uma equipe formada só de mineiros e eu já era, nós tínhamos um grupo que é da Academia do Júri da Confraria. Quando entra casos muito polêmicos e digamos assim, complexos, nós chamamos as mentes de cada estado para discutir o respectivo processo. Eu fui um daqueles que fiz e levantamos a tese da insanidade mental do Adélio Bispo. Então, de cara, eu levantei e vou dizer uma coisa, Fernanda, totalmente equivocado, sabe? Porque hoje eu começo a imaginar que para nós era a defesa mais fácil e a mais lógica. Porém, eu escrevi um livro até do Adélio, e aí vai uma crítica à minha pessoa e até ao grupo, e uma crítica salutar. Porque, veja bem, esse processo era para ter ido para júri. Para defender o Adélio, né? Uhum. E isso foi o que ficou ali nos comentários. Quem pagou ele? Quem pagou ele? Quem pagou ele? Então a gente queria entender realmente quem é o Adélio. Ele deu facada? Por que o senhor queria... Quem contratou vocês? Bom, na verdade... Por que o senhor gostaria que ele fosse para um júri? Bom, justamente para ter essas respostas. Para ter essas respostas. Porque o que acontece? Hoje nós trabalhamos, tá? Hoje nós trabalhamos num quadro de
como é que se chama, uma lenda urbana. Então, nós temos lenda urbana do Adélio, né? Filosoficamente, uma lenda urbana. E o que pesa nisso? É justamente coisa simples que faz a coisa virar um incidente enorme de tráfico, de situações que não é verdadeira. Primeiro, Adélio deu a facada. Fato. Se não é inegável, Adélio deu a facada. Segundo, quem pagou os advogados, no primeiro momento, foi o pessoal da igreja que contratou e que, na verdade, foi uma miséria de... Família, seja honesto, foi o pessoal da igreja que pagou? Você acha mesmo que alguém da igreja iria pagar isso aí? Calma que daqui a pouco o Adélio confessa tudo. Ele entra em contradição com os advogados. Vamos continuar aqui. O cara tá falando que é o pessoal da igreja que pagou. Sei como é que é. Vamos continuar. Se não é inegável, Adélio deu a facada. Segundo, quem pagou os advogados, no primeiro momento, foi o pessoal da igreja que contratou e que, na verdade, foi uma miséria de honorários e que, posteriormente, ia ser acertado mais valores do que se imaginava e não foi acertado nada. E o pior de tudo, eu coloquei no meu livro, sabe, que é importante que se diga que grandes casos como esses, a verba honorária, ela se torna quase secundária, terciária. Né? Na medida que se pega um processo desse, tu quer ver o processo ter o deslinde. E não, na verdade, o que pagou. Então, as pessoas, isso eu coloco no livro, as pessoas querem saber quem pagou, quem pagou os honorários. Olha, eu já tive processos em que eu fui pago 3 anos depois por uma pessoa que não tinha nada a ver, que era um parente distante. No caso Adélio, eu entendo que nós não vamos receber mais nada, porque o que foi pago, e foi pago bem cristalinamente. Ademais, se formos pegar as contas do Zanoni, que foi o primeiro contato, ele e o Pedro Posa, tudo foi lançado em cargas fiscais, então não tem mistério nisso aí, né? Foi um lobo solitário, é isso que é importante que se diga. O pagamento significa ter pessoas que poderiam ter apoiado Adélio para ser a pessoa que seria, digamos, o cabeça de lata para cometer o crime. Na verdade, não teve essas pessoas, porque o Adélio foi somente um lobo solitário. Você entendeu? Foi mesmo? Foi um lobo solitário, porque isso aí estava na genealogia da mente dele. Ele queria matar o Bolsonaro. De qualquer forma, ele queria matar o Bolsonaro. E ele acompanhou, se você pegar o processo, eu estou dizendo agora, desde o começo, ele já fazia um estudo de onde ia Bolsonaro. Tanto é que em Juiz de Fora, quando ele entrou naquela via, no centro de Juiz de Fora, era onde ia acontecer, porque ali era um corredor polonês. Aquilo ali, uma pessoa de cima podia tirar uma cadeira no então presidente Bolsonaro, né, o candidato. Poderia ser ferido de qualquer forma. E aí também contou muito com a falha total da segurança, que não teve segurança nenhuma, né? A gente viu que quem deu a real segurança no frigir dos ovos depois foram os terceirizados e a polícia militar, os P2 que entraram para segurar. E aí foi uma falha geral em que ele adentrou e deu efetivamente facada. Isso foi fato. E é tão comprovadamente que nós estamos dizendo que a própria assistente de acusação, ela concordou com tudo isso que aconteceu. Foi uma pessoa que não teve outras pessoas, e se tivesse, eu diria uma coisa, mudaria todo o quadro, todo o cenário. Né? E aí nós estamos falando de polícias especializadas. Eu entendo que, além de ter sido um delegado que investigou, eu acho que foi criado um outro compartimento de investigação própria, de forma sigilosa, para investigar o que estava acontecendo. E, de fato, por incrível que pareça, aquela história de Hoffman, né? O caminho mais simples foi o mais acertado para o Adélio. Não teve complexidade nenhuma nesse negócio. Por isso que foi o que aconteceu, né? Então, é muita lenda urbana, muita hipótese que existe, mas que eu diria, não levado para o júri, acontece o que está acontecendo. Muita curiosidade e que, felizmente, é o que se sucedeu no processo. Eu vi que a família Bolsonaro não reivindicou nada, aceitou ali, né, a insanidade mental dele. Entretanto, o senhor tem alguma objeção? Não, é isso aí. É isso aí. Entretanto, o senhor fez algumas críticas à Polícia Federal, certo? Não, eu não faço crítica à Polícia Federal. Eu disse assim, que quanto da proteção do Bolsonaro, eu acho que poderia ter sido feita uma melhor segurança. Tanto é verdade que agora, depois do acontecido, de 20 agentes passaram para 60, 90 agentes que cuidam um candidato. Então, minha crítica seria com isso. Eu acho que faltou uma logística de proteção.
Tá, então quem pagou os senhores foi a igreja, isso? Quem pagou, na verdade, para mim, eu não recebi dinheiro. Quem pagou no primeiro momento, salvo engano, que foi sempre dito de forma oficiosa, foi um membro da igreja que pagou o meu colega Zanoni. Né? Inclusive, isso é público notório. E tem um motivo pelo qual esse colega da igreja tenha pago? Sim, existe motivo porque o Adélio Bispo, antes mesmo de acontecer isso aí, o Adélio Bispo, ele frequentava várias igrejas. Os pastores entendiam que o Adélio Bispo era uma boa pessoa. Então, ninguém imaginava a dimensão do que seria um caso. Então, naquele momento, a igreja se aproximou achando que era um caso de não de grande repercussão. Eu tenho essa hipótese. E aí, quando viram que era um caso de repercussão, os pastores que não eram ricos simplesmente se recusaram. Porque todos eles diziam que a ideia geral era Adélio Bispo transformar um pastor. E ele, por pouco tempo, não virou um pastor. Ele se decepcionou e daí saiu dessa questão das igrejas, mas dentro da igreja ele era bem disso, antes do incidente. Depois do incidente, claro, ninguém quer se comungar com uma pessoa que atingiu um candidato a presidente do Brasil. Claro, e saiu muita coisa, né? Muita polêmica sobre isso. Ele foi pago pelo Lula, foi pago pelo próprio Bolsonaro, fazia aula de tiro com o filho do Bolsonaro. Nada disso, claro, quem pagou não. Mas essa questão, ele chegou a fazer escola de tiro com algum filho do Bolsonaro, se aproximar de algum filho para facilitar? O que aconteceu, o que se tem notícias, é que ele participou de uma escola de tiro, salvo engano, no estado, tá? Que agora eu não estou bem lembrado. E o que nós temos que afastar de completo é que tanto o Lula quanto o Bolsonaro não têm participação nenhuma nesse evento. Absolutamente não existe relação nenhuma do Lula ter mandado matar através do Adélio e o Bolsonaro ter mandado fazer isso. Isso aí é uma ilusão que não se comporta no processo. Eu diria que até é temerário. É muito perigoso nós caminharmos com uma ciência jurídica e criar hipóteses que inicialmente já são hipóteses falhas. Porque se botar enquanto hipótese, ela já pode ser discutida. E nesse caso, nem enquanto hipótese. Então é muito perigoso. Eu estou dizendo que já que são pessoas do mundo jurídico, quando se cria hipótese, tem que haver uma necessidade, uma previsibilidade que exista isso aí. Né? Só que nesse caso, não tenha dúvida que o Bolsonaro não tem participação nenhuma e não tenha dúvida que o Lula também não tem participação nenhuma. Né? Agora, o que o Adélio Bispo tinha uma visão que ele era da esquerda, isso todo mundo sabia. Ele tinha uma empatia com a esquerda, todo mundo sabe disso. Mas aí, a manter a afinidade de relação, isso é inexistente. Agora a família é o Adélio Bispo dando entrevista e falando tudo na lata. Quem pagou 50 mil reais para o episódio que dividiu o Brasil? O senhor pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito presidente, quando? 2 dias, 3 dias antes, quando eu vi a notícia. Resolveu criar outdoor, você tirou foto? Vi outdoor, jornais, na internet. O outdoor, porque eu estava passando por ele. Foi depois, o outdoor eu soube depois. Não sei se foi depois que eu vi pelo jornal, pelo jogo. Depois tentando pela cidade toda. O outdoor ali. Aí o senhor resolveu fotografar o outdoor. E pensou em cometer o crime? Não, eu já estava com isso na cabeça. Desde quando? Desde que eu vi no jornal. Vi no jornal. Essa ideia surgiu em Juiz. E a motivação naquela o senhor levou a ter as duas. Seja para a política religiosa. O Bolsonaro é um impostor. O Bolsonaro, ele se tentou passar entre um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente, o pessoal não pensando isso. Ele deu uma revista com eles ali quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no PJ, teve um Everaldo, o pastor Everaldo, e se infiltrou no meio evangélico. Ele parece que ele do Cid Rafael, se dá uma revista. Mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse. Então, tentou plantar essa imagem, que fosse. Não, ele impostou. Era mesmo impostor para tentar ser protegido do voto.
geral do meio protestante, que hoje tem em torno de parece que 50 milhões de cristãos. Crianças de igreja escola Olha, eu estava em Florianópolis. Florianópolis, você não chegou a comentar ninguém? Não, eu foquei isso, né? Então você não tinha pensado nisso? Eu não tinha pensado. Também disse. Eu fiquei surpreso. Eu tinha política, eu tinha interesse, na verdade, dar uma mesa no Michel Temer. Esse eu tinha interesse. Esse eu tinha interesse. Não sei se arrepende hoje, não sei se o Rodrigo dizer que eu me arrependo do fato, não me arrependo. Também algumas postagens suas, na época, demonstravam um certo desconforto com o candidato Bolsonaro. Não sei se você afirma que foi você que postou isso. Foi. Nessa época você não tinha essa ideia de tentar atentar contra a vida dele? Não. Digamos assim, teve uma vez em que duas vezes em que eu postei em relação à questão de. Uma das vezes quando ele ameaça o MST. Onde ele está no vídeo, mostra a pistola, o fuzil, diz que se ele responder o cidadão, vai ter uma pistola, daquela ali. E o cara que vai ter, o produtor rural, vai ter um fuzil daquele. Ele diz, cartão de visita de nosso de terras é isso aqui. Então aquele vídeo ali eu posto, ainda falo, ainda sugiro literalmente que o MST tem condição de fazer uma vaquinha para mandar pistoleiro e mandar atrás do Bolsonaro, entendeu? Mas nesse momento você já tinha realizado a morte dele? Eu vi eles chegando, tinha uma multidão ali na porta da Câmara Municipal. Aí começaram a gritar mito, mito, ele subiu em cima do carro. Aí eu ouvi umas vozes gritando lixo, lixo. Aí eu olhei para trás, tinha um pequeno grupo de pessoas, moças, gritando lixo, enquanto os apoiadores dele gritavam mito, tinha um pessoal gritando lixo. E próximo, bem atrás de mim, tinha um policial militar fardado. Eu falei, pô, eu vou tomar uma rajada na nuca. Então, já estiraram isso, tomar uma na nuca. Só que não deu para se aproximar. Mas aí você já estava tentando, já estava com a faca, já eu pensei, se eu tivesse uma arma de fogo, seria evitado. Então, a distância era curta para chegar relativamente era muito para chegar com a faca, mas curta demais se tivesse uma arma de fogo. Só que é aquela coisa de um policial atrás de mim, eu vou tomar, sacar. Se não tivesse uma arma, sacasse, se não fosse muito rápido, eu correria antes. Porque a distância dele, para mim, tinha uma linha de fogo aberta, digamos assim. Pessoal, dá o like aí. Eu vou dar um pause aqui rapidinho. O povo não tá dando like, nós não tem nem 3 mil likes. Dá o like aí, porque isso é exclusivo, você não vai ver isso em lugar nenhum. Dá o like, você pode dar o like aí. Começa a me seguir aí, pessoal. Se inscreva no canal, poxa. Ai, papai, o povo não tá dando like, não tá se inscrevendo. Dá uma força aí, gente. Custa nada, poxa. Você dá o likezinho aí e você se inscrever no canal. Não vai te tirar pedaço disso não, ué. Dá o like aí, gente. É coisa simples, dá o like, poxa. Vamos bater 3 mil likes aí, ó. Tem 4.187 pessoas. A gente não tem 2 mil likes nessa bagaça. Vamos bater 4 mil likes aí, família. Você pode dar o like aí, por gentileza? Aí eu desanimo disso aqui. O povo não dá o like. Dá o like aí, pessoal. Ajuda aí. Eu cheguei a ver alguns minutos antes dele, né? Poucos, quase vi junto. Poucos minutos antes dele. E aí, o pessoal empurrando, parece que ele se assustou com a atitude da multidão. Jogaram ele para dentro da Câmara Municipal. Vai ter jeito. Eu não comecei a existir. Vamos passar por esse povo, fechar as portas da Câmara. Aí passou um pouco, abriu, ele saiu lá no ombro de um cara, e a multidão continuou de pé. Ele estava me aproximando assim, E durante essa passeata, você tentou quantas vezes te aproximar? eu não consigo. Mas algumas vezes. Eu tentei, tinha um momento que eu achava que ia dar, mas calcular o movimento do braço não dá para pensar. Chegou a sacar, não? Aí deixei, pensei. Aí teve uma senhora que passou mal, a multidão estava esmagando todo mundo, a senhora que passou mal. Forcei, ajudei a tirar ela do meio da bagunça, coloquei ela assim e tentei retomar de novo.
foi chegar um ponto em que eu falei, dá para tentar. Acabei atingindo o alvo, né? Assim, de uma forma meio distante relativamente, mas atingindo o alvo. Eu não imaginei, veja bem, eu saí de casa, eu tinha certeza que eu não vou voltar aqui. Eu tinha essa certeza, eu não vou voltar aqui. Então, no Facebook, a última coisa que eu postei foi um tchau. E ia colocar um vírus. Eu falei, não, vou colocar só um tchau. Eu coloquei um tchau. Foi a única postagem que eu fiz no Facebook. Porque eu sabia, pelo menos eu tinha certeza que eu sabia. Eu acreditava nisso, eu sabia disso. E também para me esperar, para minha surpresa, estou vivo, né? Com esses problemas todos aí, estou vivo. E o fato, uma coisa que eu não conseguia, eu esperava ser agredido pela polícia, fuzilado pela polícia. Nós tínhamos que tomar um monte de tiro, literalmente. Então, o PT é menos ruim do que o PSD no poder, pelo menos as nossas estatais não seriam entregues assim. As reformas de previdência e trabalhista não aconteciam, porque não aconteceu no governo do PT. Entre o PT e o PSL do Bolsonaro, sou mais um PT, porque essas mesmas coisas que o PSDB fez, o Bolsonaro faz e promete fazer mais. E pelo fato de ser, digamos assim, estatista, então se coloca na balança e vê, pelo menos esse partido aqui não faria isso, tanto que deixa pela vida. Ele se financia pelo mundo como um todo. Com dinheiro do Estado, claro, tem políticos maçons corruptos roubando também. Eles não roubam para si, roubam para a nossa família. Né? Existem políticos no Estado maçons e que privatizam os bens do Estado a preço de banana para laranjas da maçonaria. Vale a pena lembrar isso, laranjas, porque são laranjas. Jorge Soros não passa de laranja da maçonaria. Bill Gates não passa de laranja da maçonaria. Agora, o outro mais rico é finge ser mais rico. Se eles quiserem tomar, que não queiram, né? Com certeza agora eles estão ouvindo, porque eles ganham dinheiro, porque tem um bom sistema de investigação, um excelentíssimo sistema de investigação. Supera a Polícia Federal, supera até o FBI. Eu recebi visita do FBI em Camboriú em 2016. Tiveram onde eu trabalhava, um americano, disseram que queria um apartamento. Mas não era, ele não queria apartamento. Ele era do FBI, meu disse embaixo umas 2, 3 vezes. Pelas coisas que eu posto vendo na internet. Eu até queria saber se eu ver, cara, porque eu vi pela mídia que o filho do Bolsonaro estava como um policial americano naquele grupo de tiro. Eu queria saber se ele mesmo policial, se era a mesma pessoa que teve lá em Camboriú em 2016. Ainda tem intenção de atentar? Não, isso termina aqui. Se tiver onde eu trabalhava, um americano, disseram que queria um apartamento. Mas não era, ele não queria apartamento. Ele era do FBI, meu disse embaixo umas 2, 3 vezes. Pelas coisas que eu posto vendo na internet. Eu até queria saber se eu ver, cara, porque eu vi pela mídia que o filho do Bolsonaro estava como um policial americano naquele grupo de tiro. Eu queria saber se ele mesmo policial, se era a mesma pessoa que teve lá em Camboriú em 2016. Ainda tem intenção de atentar? Não, isso termina aqui. Até não tem mais permissão para fazer isso. O presidente Michel Temer? Não, na verdade dele eu nunca tive um desejo pessoal como homem. A respeito do que está dizendo, era um desejo meu e não de Deus. Era um desejo meu. Era um desejo meu fazer. Em relação ao presidente, se o senhor sair daqui, o senhor teria? Não, hoje isso não mais. Família, atenção, dá o like aí que tem muito mais informações aqui para trazer para vocês. Senta o dedo no like, compartilha. Família, presta atenção que agora o jornalista fala, né, o Silvio Navarro, ele fala sobre o caso lá da Marielle, né? Quando descobriram que era o mandante, desconversou, né? Igual o dela agora, presta atenção nisso aqui. No dia 10 de setembro de 2001, assassinaram o Toninho do PT. Ele era prefeito de Campinas. Eu me recordo como se fosse ontem, Vitória. A gente é da mesma geração, eu acho que você também se lembra do assassinato do Toninho do PT. Sim. E o Toninho foi morto na véspera do ataque às Torres Gêmeas, do World Trade Center.
Então, eu me lembro, eu trabalhava no jornal Folha de São Paulo naquela época, eu era repórter. Eu me lembro que todos estavam se preparando para cobrir o assassinato do prefeito de Campinas, que é hoje, aliás, a segunda cidade em estatura, né, do estado de São Paulo. Pois bem, não aconteceu porque a Al-Qaeda atacou o coração da América, naquele atentado que mudou o mundo. Do contrário, o caso teria sido melhor apurado, né? Ele havia ido a um shopping center comprar ternos, e aí, de repente, uma bala parou o pescoço dele, e o responsável era o Andinho, né, que era ligado a uma facção criminosa. É tudo muito esquisito, e aí depois você sempre vai acabar esbarrando em mortes misteriosas de prefeitos, numa empresa de ônibus, numa empresa de lixo. Então, assim, é tudo muito mal contado e mal apurado. Por que a insistência, por exemplo, da esquerda em manter viva o caso Marielle Franco, por exemplo, quando já se chegou, pelo menos é a informação oficial é que já se chegou ao mandante, não é mesmo? No caso Marielle, mas eles não gostaram de quem era o mandante. Eles queriam que o mandante fosse outra pessoa, fosse alguém de extrema direita, ultradireita, bolsonarista, negacionista. Pois bem, então eles querem manter o caso vivo. E eu acho que o caso Marielle deve ser investigado como qualquer outro, deve ser investigado até o fim. Ela era uma figura pública, uma vereadora, e foi assassinada, sim, de forma covarde e cruel. E precisa ser investigado. Mas por que os outros casos não são? Por que se coloca uma pedra no caso Adélio, por exemplo? É uma história mal contada. E quem pagou o advogado do Adélio? Quem pagava? E por que o Adélio era afiliado do PSOL? Não são histórias que elas misteriosamente desaparecem. E desaparecem também da pauta da imprensa tradicional, que eu chamo de velha imprensa, porque envelheceu mal. Silvio, porque inclusive você... as paixões políticas dessa imprensa, Vitória, impedem que os fatos, né, que eles brigam com os fatos por paixão política. Desculpa me estender aqui. Não, Silvio, me perdoa. Pessoal, preste atenção. Vou colocar aqui, ó, muita gente que tá chegando agora.